Olá, hoje vamos mergulhar num tema que, olha, mexe com todo mundo. Organizar as finanças pessoais e, quem sabe, começar a poupar ou investir. A gente pegou como base um vídeo bem popular do Bruno Perini, que fala justamente sobre isso. Ah, sim. Ele aborda por que é tão complicado guardar dinheiro, né? Mesmo quando se ganha relativamente bem. E dá umas dicas de orçamento. Exato. Então a nossa missão aqui é tentar entender a fundo essas ideias. Por que é tão difícil para tanta gente e qual é a lógica por trás do método prático que ele sugere para organizar a vida financeira? Bom, um ponto de partida interessante que o material traz é que o problema do endividamento não é exclusivo de quem tem renda baixa. Pois é, né? Ele cita dados da CNC. Acho que quase 75% das famílias brasileiras estão endividadas. E isso inclui gente que ganha bem, tipo 10, 20, até 30 salários mínimos. Nossa, é surpreendente. Mostra que não é só quanto entra, mas como a gente lida com o que entra, né? Exatamente. E uma das primeiras sacadas do vídeo que achei bem forte é a confusão que a gente faz entre renda ativa Aquela do nosso trabalho, né? O salário. e a renda passiva, que é o dinheiro que vem dos investimentos, de bens que a gente tem. Ah, essa confusão é clássica. Lembra até o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Totalmente. A ideia de que ricos compram ativos, que geram mais dinheiro, enquanto a classe média compra passivos achando que são ativos. É uma armadilha. E o vídeo dá um exemplo ótimo para ilustrar isso. O do carro, né? Esse mesmo. A pessoa tem, sei lá, um Gol. Sonha com um carro melhor, um Corolla, por exemplo. Normal, acontece muito. Daí ela se organiza, junta dinheiro, talvez até pague à vista. Disciplinada. Show de bola. Mas, Mas o salário dela, a renda ativa, continua a mesma. Não aumentou. e aí? E aí, como dizem, a porca torce o rabo. O carro novo, que no papel é um bem, um ativo, Contabilmente, sim. na prática, para o bolso dela, vira um passivo, porque ele puxa mais dinheiro. Ah, claro. IPVA mais caro. Seguro, combustível gasta mais, manutenção é outra, às vezes até estacionamento. Entendi. A despesa aumenta, mas a receita não acompanhou. O orçamento aperta. Exato. Mesmo tendo planejado a compra do carro, o custo de manter aquele padrão de vida aumenta. Então, a ideia central que o material defende é: o aumento do padrão de vida deveria vir da renda passiva. Não só do salário. Isso. Confiar só na renda ativa para bancar um custo de vida maior é arriscado. Porque o salário pode estagnar, pode até cair, né? Com idade, mudança de emprego, e as contas altas ficam. É aí que mora o perigo do endividamento, mesmo para quem começou ganhando bem. Faz todo sentido. Então, qual a solução prática que o vídeo sugere? Ele propõe um método de orçamento, aquela divisão percentual: 55, 15, 10, 10, 10. Ah, já ouvi falar dessas regras. Sim, mas o pulo do gato, segundo o vídeo, não é só dividir, é a ordem que você faz isso. Como assim? A ideia é: pague-se primeiro. Mas não para o eu de agora, para o eu do futuro. Interessante. Tipo, separar o dinheiro do futuro antes de gastar o do presente. Exatamente. Começa com 15% para liberdade financeira. Isso é para investimento de longo prazo. Para construir patrimônio mesmo. Isso. E ele bate muito na tecla de começar cedo, mesmo que seja com pouco dinheiro. Nossa, e o vídeo mostra como o tempo faz diferença, né? Tem uma comparação lá. Sim, é impressionante. Investir R$ 300 por mês por 30 anos. Contra esperar 10 anos para começar e aí investir 500 por mês, só que por 20 anos. Parece que quem investe mais por menos tempo levaria vantagem, né? Mas não. Pois é, quem começou antes, mesmo com menos por mês e aportando menos no total, acumula muito mais. No exemplo dele, dava tipo 618 mil para quem começou cedo, contra 389 mil para quem esperou. Isso sem contar a inflação, claro, e com uma taxa de 10% ao ano. É o poder dos juros compostos trabalhando por mais tempo. Incrível. Total. E ele também sugere diversificar, né? Não colocar tudo num lugar só. Diferentes ativos, moedas, até países. Certo. Então, 15% para a liberdade financeira e os outros. Aí tem 10% para a estabilidade. É a reserva de emergência. Aquela segurança para imprevistos. Isso. O tamanho ideal varia, depende da vida de cada um, mas a sugestão média é ter uns 6 meses do seu custo de vida guardado. E onde guardar esse dinheiro? Não pode ser em algo arriscado, né? De jeito nenhum. Tem que ser algo seguro e com liquidez.
ou seja, fácil de sacar se precisar. O vídeo sugere renda fixa conservadora, Tipo, Tesouro Selic, que é emprestar para o governo, ou CDBs de bancos grandes que paguem perto de 100% do CDI, que é uma taxa de juros de referência. entendi, baixo risco e dá para pegar rápido. Exato. E ele ainda lembra do seguro de vida como um complemento interessante. Ah, mas seguro de vida não é só para caso de morte? Então, não só. Muitos cobrem acidentes, doenças graves. E para quem é jovem, costuma ser mais barato. É uma proteção a mais para essa estabilidade. Boa dica. Ok, então temos 15% para investir e 10% para reserva. Já foram 25%. Isso. Aí vem a maior fatia, 55% para as necessidades básicas. Moradia, alimentação, transporte, saúde, roupa, o essencial do dia a dia. Exato. E o alerta do material é que geralmente moradia e transporte são os que mais pesam no orçamento. São os grandes vilões, né? Muitas vezes. Então, pensar em como otimizar esses gastos, tipo morar mais perto do trabalho para economizar tempo e dinheiro de transporte, pode fazer uma diferença enorme. Faz sentido. Sobraram 20%. Sim, divididos em duas partes de 10%. Uma é para o lazer, Ah, essa parte é importante também. Viajar, sair, ter hobbies. fundamental para o bem-estar, né? Para não pirar só pensando em conta. Ah, com certeza. E os últimos 10%? Para educação, livros, cursos, workshops, conhecimento. Que pode ou não gerar um retorno financeiro direto, mas sempre agrega valor, né? Exatamente. E uma sugestão legal do vídeo é até juntar uma parte desse dinheiro de educação com o de lazer para fazer viagens culturais, por exemplo. Une o útil ao agradável. Gostei. Então a lógica prática é: receber o salário, pá, já tira os 15% da liberdade financeira e os 10% da estabilidade. Isso, separa logo, antes de qualquer outra coisa. E aí vive com o resto, que são 55% das necessidades, os 10% do lazer e os 10% da educação. Basicamente isso. E um ponto crucial. O dinheiro que os investimentos lá dos 15% começarem a render, Ah, não é para gastar. não. A ideia é reinvestir, deixar a bola de neve crescer. O padrão de vida só deve aumentar quando a renda passiva gerada por esses investimentos for significativa. Entendi. Não é para usar o rendimento para pagar o cafezinho. Exato. Deixa lá trabalhando para você. Perfeito. Então, para a gente amarrar as ideias principais que a gente tirou dessa análise. Bom, acho que o primeiro ponto é a cilada de aumentar o custo de vida só com base no salário, na renda ativa, sem construir renda passiva junto. Isso leva muita gente para o buraco. Verdade. O segundo seria entender bem a diferença, no dia a dia mesmo, entre um ativo de verdade que põe dinheiro no bolso e um passivo que tira. O exemplo do carro foi ótimo para isso. Sim. E, por fim, a disciplina de ter um método, como esse 5-5, 15, 10, 10, 10, 5, mas principalmente a filosofia por trás dele. Priorizar o futuro, separar o dinheiro para investir antes de começar a gastar. Pagar o eu futuro primeiro. Exato. E acho que fica uma reflexão final, né, baseada no que o material propõe. Esse orçamento é um guia, claro, cada um adapta para sua realidade. Com certeza. Não é uma fórmula mágica engessada. Mas o ponto-chave parece ser a mudança de mentalidade. O quanto alguém está realmente disposto a olhar para uma parte do próprio dinheiro, do salário suado, e não pensar, isso é meu para gastar agora. Mas sim, isso é meu, mas pro meu eu lá da frente. Um pagamento adiantado para ter mais tranquilidade, mais liberdade no futuro. É uma pergunta forte, né? Encarar essa fatia como não sendo sua hoje exige uma disciplina e uma visão de longo prazo que, talvez, seja o maior desafio. Sem dúvida. É abrir mão de um pouco de satisfação imediata por um benefício maior lá na frente. Uma escolha difícil, mas que pode mudar tudo.